Sempre que você se aproxima de uma praça de pedágio em alguma das rodovias do Brasil, uma cena se repete. A cancela se ergue, seu carro avança e em poucos segundos uma taxa é debitada, seja do seu bolso ou da sua tag eletrônica. Mas você já parou para pensar que cada vez que esse simples ato acontece, bilhões de reais são movimentados? Para onde vai todo esse dinheiro? E por quê? Para muitos de nós, a sensação é de que pagamos muito por pouco. Hoje vamos desvendar o complexo e bilionário universo dos pedágios no Brasil. Nos últimos 30 anos, o cenário das rodovias brasileiras passou por uma transformação radical. O que antes era uma exceção, com poucas estradas privatizadas e pedagiadas, tornou-se a regra. De repente, o país abraçou o modelo de concessões, prometendo modernidade e eficiência. E os números são, no mínimo, chocantes. A arrecadação anual dos pedágios no Brasil já ultrapassa a marca de dezenas de bilhões de reais. Estamos falando de um volume financeiro colossal, capaz de impactar significativamente a economia do país. A promessa original por trás dessa virada era sedutora. Ao invés do Estado arcar sozinho com os custos de construção e manutenção, a iniciativa privada assumiria o risco e o investimento em troca do direito de cobrar pelo uso da via. O argumento era claro: teríamos estradas melhores, mais seguras, com maior fluidez e serviços de ponta. Tudo isso sem onerar diretamente os cofres públicos. Era o sonho de uma infraestrutura de primeiro mundo, financiada pelo próprio usuário. No entanto, a percepção pública, especialmente a do motorista brasileiro, muitas vezes diverge dessa promessa. A frustração é quase unânime. O custo dos pedágios é percebido como alto, por vezes abusivo, e a qualidade das estradas, embora tenha melhorado em muitos trechos, ainda está longe do ideal em outros. Buracos, obras intermináveis e a sensação de que o valor pago não corresponde ao serviço prestado alimentam um ceticismo crescente. O espectador, o cidadão comum, sente no bolso o peso dessas tarifas e se pergunta: será que estamos pagando o preço justo? Para onde realmente vai essa fortuna? Este vídeo se propõe a ir além da cancela do pedágio. Vamos mergulhar nos meandros desse sistema de pedágios, desvendando como ele gera bilhões e qual o destino desse fluxo financeiro. Afinal, o pedágio afeta diretamente o bolso e a rotina de milhões de brasileiros, seja na viagem de férias em família, no transporte diário para o trabalho ou no custo do frete que encarece os produtos nas prateleiras. É um imposto invisível, pago a cada quilômetro rodado, que molda a nossa economia e a nossa vida. A complexidade dos contratos de concessão, as cláusulas muitas vezes obscuras e os segredos por trás da fórmula que define o valor que pagamos são elementos cruciais para entender essa equação. Quem realmente se beneficia? Quem fiscaliza? E por que, mesmo com tanto dinheiro em jogo, a insatisfação persiste? Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde cada centavo cobrado tem uma história e um destino que poucos conhecem. Antes de continuarmos nossa exploração, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. A chave para compreender esse cenário bilionário reside no modelo de concessão. Em termos simples, o governo, seja federal ou estadual, transfere para uma concessionária privada o direito de construir, operar e manter uma rodovia por um período determinado, geralmente de 20 a 30 anos. Em troca desse direito, a concessionária investe capital próprio na infraestrutura e, para reaver esse investimento e obter lucro, cobra o pedágio dos usuários. É um negócio de longo prazo, de altíssimo capital e com retornos potencialmente muito elevados. No Brasil, o mercado de pedágios é dominado por grandes grupos econômicos, muitas vezes conglomerados nacionais e internacionais com experiência em infraestrutura.
Nomes como CCR, Arteres, Ecorodovias, entre outros, são figuras recorrentes nas notícias sobre novas concessões e nas placas que sinalizam o início de trechos pedagiados. Essas empresas operam centenas de quilômetros de rodovias por todo o país, transformando-se em gigantes da infraestrutura com um poder financeiro e político considerável. Mas como a tarifa que pagamos é calculada? Esse é um dos pontos mais complexos e, para o espectador, mais opacos do sistema de pedágios. A fórmula envolve múltiplos fatores: os custos de investimento iniciais na construção ou duplicação da rodovia, os gastos com manutenção periódica, os custos operacionais, os impostos incidentes sobre a arrecadação e, claro, a margem de lucro da concessionária. Todos esses elementos são projetados ao longo do contrato e servem de base para a tarifa inicial e seus reajustes futuros. Para fiscalizar esse processo e garantir que as concessionárias cumpram suas obrigações, existem as agências reguladoras. A nível federal, temos a ANTT, que supervisiona as rodovias federais concedidas. Nos estados, agências estaduais cumprem papel semelhante. Teoricamente, essas agências são os guardiões do interesse público, responsáveis por fiscalizar a execução dos contratos, a qualidade dos serviços prestados e, crucialmente, aprovar os reajustes e revisões tarifárias. Elas deveriam ser o contraponto ao poder das concessionárias, garantindo o equilíbrio do sistema. No entanto, as cláusulas contratuais são um universo à parte, e muitas delas garantem uma rentabilidade robusta às concessionárias, independentemente das flutuações econômicas. Estamos falando de reajustes anuais baseados em índices inflacionários que garantem o poder de compra da tarifa. Mas há também as revisões extraordinárias, acionadas por eventos imprevistos ou mudanças legislativas que afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se uma obra se torna mais cara devido a um novo requisito ambiental, por exemplo, a concessionária pode solicitar uma revisão da tarifa para compensar esse custo adicional. Essas cláusulas são poderosas ferramentas para proteger o investimento privado, mas muitas vezes são vistas como um escudo contra riscos que deveriam ser inerentes ao negócio. Além do pedágio direto, as concessionárias possuem outras fontes de receita que engordam seus caixas. Áreas de serviço, postos de gasolina, restaurantes e lojas ao longo da rodovia geram aluguéis ou percentuais sobre vendas. Publicidade em painéis e até mesmo multas por excesso de velocidade, em alguns casos, podem complementar a arrecadação. É um ecossistema financeiro complexo e multifacetado. O fator câmbio e inflação também desempenham um papel significativo. Muitos dos equipamentos e tecnologias utilizados nas rodovias são importados, e a variação do dólar pode impactar diretamente os custos de manutenção e investimento. A inflação geral da economia brasileira corrói o poder de compra, e a tarifa de pedágio precisa ser ajustada para manter a rentabilidade real da concessionária. O dilema é constante. Como equilibrar a necessidade de investimentos contínuos para manter e aprimorar a infraestrutura com a busca legítima por maximização de lucros pelas empresas? Esse é o cerne da tensão entre as concessionárias e o espectador. Enquanto as primeiras visam o retorno do capital e dividendos para seus acionistas, o segundo anseia por estradas seguras, bem conservadas e a um preço justo. Ao longo dos anos, vimos tanto casos de sucesso, onde rodovias concedidas se tornaram modelos de infraestrutura e segurança, quanto casos de fracasso e controvérsia, onde a qualidade deixou a desejar e as tarifas se tornaram um fardo insuportável. A história dos pedágios no Brasil é um mosaico de experiências, onde a promessa de modernidade nem sempre se concretizou da forma esperada pelo cidadão.
É neste intrincado cenário que emerge o fluxo bilionário, um oceano de dinheiro que se move anualmente pelas praças de pedágio do Brasil. Mas como exatamente esses bilhões são distribuídos? Uma parte significativa é destinada aos custos operacionais da concessionária, que incluem desde a manutenção das pistas, sinalização, serviços de guincho e atendimento ao usuário, até o pagamento de salários dos funcionários e a administração da própria empresa. Outra fatia substancial é convertida em impostos, que alimentam os cofres públicos em diferentes esferas. Há também a remuneração do capital investido, que é o retorno esperado pelos acionistas e investidores que aportaram recursos no projeto. Finalmente, o lucro, que é distribuído como dividendos aos acionistas, muitas vezes formando a riqueza de grandes grupos econômicos. A contribuição dessa indústria para o PIB brasileiro é inegável. A construção, manutenção e operação de rodovias geram milhares de empregos diretos e indiretos, movimentam a indústria de materiais de construção, a de equipamentos e serviços e impulsionam o desenvolvimento regional. Uma rodovia bem conservada e eficiente reduz o tempo de viagem, diminui o desgaste dos veículos e, crucialmente, contribui para a redução de acidentes, salvando vidas e diminuindo os custos sociais e de saúde. Para as empresas, a melhoria da infraestrutura rodoviária se traduz em menor custo de frete, maior agilidade na entrega de produtos e, consequentemente, maior competitividade. Esses são os benefícios indiretos, muitas vezes intangíveis, que justificam em tese a existência dos pedágios. No entanto, este sistema não está isento de polêmicas e críticas. O espectador, o cidadão comum, frequentemente se depara com a frustração das tarifas que considera abusivas, especialmente em trechos curtos ou duplicados. A lentidão nas praças de pedágio, mesmo com o avanço da tecnologia de cobrança automática, ainda é um problema em horários de pico, e a promessa de investimentos que não se concretizam ou demoram a sair do papel alimenta a desconfiança. Há uma percepção generalizada de que o desequilíbrio contratual pende para o lado das concessionárias, que parecem ter mais garantias de rentabilidade do que o usuário de ter um serviço de excelência. Muitos contratos de concessão, elaborados em momentos de grande entusiasmo pela privatização, foram criticados por serem excessivamente benéficos para as empresas. Cláusulas que permitem reajustes automáticos, compensações por quedas de tráfego esperadas e a dificuldade em penalizar as concessionárias por não cumprimento de metas são pontos frequentemente levantados. O poder de barganha das agências reguladoras nem sempre se mostra suficiente para frear os interesses das grandes corporações, gerando um ambiente onde a fiscalização se torna um desafio constante. Diante desse cenário, o debate sobre alternativas e soluções ganha força. Modelos de pedágio mais justos, como o pedágio por quilômetro rodado, que cobraria apenas pela distância percorrida, e o pedágio de fluxo livre, que eliminaria as praças físicas e otimizaria o tráfego, são discutidos como formas de modernizar o sistema. Outras formas de financiamento da infraestrutura, como parcerias público-privadas mais equilibradas e o uso de recursos de fundos de investimento com maior foco no retorno social, também são opções a serem exploradas. O futuro dos pedágios no Brasil é um campo aberto a discussões. Novas tecnologias, como a inteligência artificial para otimização do tráfego e a análise de dados para precificação dinâmica, prometem revolucionar a forma como interagimos com as rodovias. O debate sobre o papel do Estado e da iniciativa privada na gestão da infraestrutura é contínuo. Será que o modelo atual, com ajustes, ainda é o mais adequado? Ou precisamos de uma reformulação completa que priorize o interesse público sobre o lucro privado? A reflexão final é crucial.
Os bilhões arrecadados nos pedágios têm o potencial de transformar a infraestrutura do país, impulsionar a economia e salvar vidas. No entanto, para que esse potencial seja plenamente realizado, é imperativo que haja transparência absoluta em todos os processos, desde a licitação até a aplicação dos recursos. A fiscalização rigorosa, por parte das agências reguladoras e da sociedade civil, é a única garantia de que cada centavo pago pelo espectador se traduza em rodovias de qualidade, seguras e eficientes para todos os brasileiros. É hora de o espectador não apenas pagar, mas também questionar e participar ativamente do debate público sobre a infraestrutura de transportes no país. Afinal, a estrada que percorremos hoje molda o futuro que construímos amanhã. O que você pensa sobre o futuro dos pedágios no Brasil? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão.